Estamos numa nova série onde vamos falar sobre vários assuntos, vários temas concernentes às organizações religiosas. Olá, eu sou Murilo, você está no canal Getasca, um canal especializado em organizações religiosas. Nós vamos falar quem é o dono da igreja, a identidade da igreja. A igreja pode perder a imunidade? Qual a diferença entre imunidade e isenção? Você já se perguntou sobre qual a diferença deles? Igreja precisa ter CNPJ? Estatuto social. O que é um estatuto social de fato? Pastor não tem patrão, tem missão. O que isso significa? Quais fontes de rendimentos a igreja pode ter? Igrejas podem enviar recurso ao exterior? Então, essas dúvidas e outras, nós vamos estar fazendo a partir de hoje uma série esclarecendo todas essas dúvidas recorrentes aqui no nosso canal, inclusive que é de uma recorrência com os nossos clientes e com as consultorias que nós damos aos pastores, às igrejas, para justamente dirimir todas as dúvidas das organizações religiosas. E hoje nós vamos começar com: quem é o dono da igreja? Você sabe me dizer? Deixa aqui nos comentários o que você acha, quem de fato é o dono da igreja. É claro que a gente está usando uma força de expressão, porque todos nós sabemos que o dono da igreja é o Criador dos céus e da terra, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, ele de fato é o sumo pastor. Mas o que nós queremos trazer à tona, nós queremos trazer à baile aqui sobre esse tema, é o que tem acontecido muitas das vezes, hoje no nosso tempo, infelizmente, sacerdotes, líderes que têm tomado um posicionamento de quase como dono da igreja. Eu entendo que muitas das vezes é por um zelo, por um excesso de zelo, para justamente fazer cumprir o que a palavra diz sobre como ele entende, como ele interpreta. Tudo bem, mas nós precisamos entender que, de fato, quem é o dono da igreja é o nosso sumo pastor Jesus Cristo. Então, vamos começar a dirimir algumas situações para que você que vai nos acompanhar nessa série consiga ter o entendimento que o Estado não é o dono da igreja. O membro não é o dono da igreja, o líder religioso não é o dono da igreja, a diretoria não é o dono da igreja. E há uma confusão, tem gente que acha que a igreja precisa ter uma certa... estar sendo regido por leis que vão para o terceiro setor. Não é essa confusão, nós vamos tirar aqui também nessa série. Os membros, muitas das vezes, dependendo da formatação da igreja, eles acreditam que eles têm uma liderança de quase serem os donos da igreja. Parece que é mentira, mas não é. Já vi muita coisa nesse tempo todo. Líder religioso, como eu falei, a diretoria. Nós precisamos entender que nós somos todos vocacionados, colaboradores, obreiros e estamos sujeitos, sim, às lideranças eclesiásticas, mas o dono da igreja é Cristo. O Estado, aonde o Estado entra? Por que o Estado, ele muitas das vezes, não por ele em si, mas a mídia, acredita que o Estado tem que ter o controle, mas não pode. Primeiro que a Constituição Federal deixa isso bem claro no seu artigo 19, que não pode haver o embaraço da Fazenda Municipal, Estadual, Federal ou do Distrito Federal. O Estado não pode se meter na organização religiosa. É livre a criação. O que é uma organização religiosa? São pessoas que comungam da mesma fé e ali se entendem como igreja. E igreja ela vai entrar no terceiro setor apenas para pegar o reconhecimento, não a autorização. Quando você abre uma ONG, uma fundação, um instituto, uma associação, uma OCIP, enfim, uma OS, você precisa pedir a autorização do Estado. Estado, eu posso abrir? Aí você vai lá no alvará, eu posso funcionar aqui? Você vai no cartório, eu posso registrar o CNPJ na Receita? Eu posso tirar o CNPJ? A igreja não. A igreja ela vai apenas pegar o reconhecimento que ela é uma igreja de fato e de direito. Então o Estado não se mete na religião e a religião não se mete no Estado. É um complementando o outro de forma colaborativa para que os dois possam cuidar da população. O Estado cuidando do povo na parte material e as organizações religiosas cuidando da parte espiritual. E os membros? Olha, eu entendo que o membro ele quer o melhor para a igreja que ele trabalha, para a igreja que ele colabora, ele quer ver tudo funcionando direitinho,
mas você é membro, você não é o dono. Aquela frase célebre, a Assembleia é soberana. Ela é soberana em 3 pontos, mais à frente nós vamos ver. Você vai ver no episódio que nós vamos falar sobre Estatuto Social. Eu vou tirar todas essas dúvidas sobre a questão do Estatuto, mas a Assembleia ela só é soberana em 3 situações. Na formulação do estatuto, quando a entidade está começando, na reformulação estatutária e mesmo assim seguindo as orientações que o estatuto original fala, e em casos omissos, em questões que de fato o estatuto não prevê, aí sim a Assembleia é soberana. No restante, a Assembleia não é soberana. O líder religioso, por mais que você tenha uma governança na sua igreja episcopal, isso não significa que você é o dono da igreja. Você toma, claro, que as decisões conforme a governança ali, mas você precisa entender, a igreja ela pertence a Cristo. E a diretoria. Muitas das vezes aí nós estamos falando de uma governança, na sua grande maioria, a presbiterial, que é onde os conselhos, a diretoria, ela tem uma força maior na organização, no zelo, na condução daquela organização religiosa, mas ela também não é dona da igreja. Nós vamos entender um pouquinho, antes de dar prosseguimento, o que é o primeiro setor, o que é o segundo setor e o terceiro setor e por que as organizações religiosas, as igrejas, não pertencem a nenhum desse setor. O primeiro setor, Estado que administra e o povo é o dono. São as autarquias federais, estaduais e municipais, Distrito Federal. Esse é o primeiro setor, onde o povo é o dono. O segundo setor, aí nós estamos falando daquela parte que visa o objetivo de ter lucro e que, se não for dessa forma, saia desse setor, vá para o terceiro setor. Mas se você está abrindo uma empresa, indústria, comércio e prestação de serviço, essa empresa, ela por sua natureza, ela precisa ter como objetivo principal o lucro, porque se não tiver o lucro, ela não cresce, ela não gera emprego, ela não gera a economia daquele país. Então, você está no segundo setor, seu objetivo principal não é aquilo que você oferece de serviço, de comércio ou de indústria. É aquilo que você procura sempre com a sua empresa, ter lucro, para que você possa crescer e gerar mais empregos. O terceiro setor, diferente do segundo, já não tem lucro. Ao contrário, você vai levar o social, você vai levar de uma forma filantrópica. Então, o terceiro setor são para as ONGs, são para as fundações, institutos, associações, OCIPs, OS, são aquelas entidades que não visam lucro. Tanto é que quando você vai fechar o balanço de uma entidade dessa, você tem superávit ou déficit. Não é lucro ou prejuízo, porque ela não tem esse objetivo. O caráter dela é de fazer a beneficência, é de levar o social, é de levar o auxílio a quem precisa e o Estado não alcança. E já é comprovado, vou deixar um dado aqui muito importante, a cada R$1 que o Estado deixa de recolher com uma entidade do terceiro setor, e essa entidade do terceiro setor é vinculada a uma organização religiosa, seja ela uma creche, uma escola, um lugar para recuperação de dependentes químicos, um lugar de acolhimento de menores, de idosos, seja ele qual for. A cada R$1 que o Estado deixa de recolher, essas entidades devolvem ao Estado R$6. Nunca que o Estado vai conseguir alcançar. E segundo, ter esse retorno que essas entidades conseguem trazer. Por isso a importância do terceiro setor. E por fim, nós temos as organizações religiosas, as igrejas. E eu estou falando desde o início, elas não têm dono, mas elas começam por si só. Como eu falei, são pessoas que comungam da mesma fé, e ali igreja são. Então, antes de responder ou tentar responder essa pergunta, precisamos entender alguns pontos sobre a organização religiosa. Então, qual é o principal ponto desse primeiro episódio de 9 episódios? É que as organizações religiosas, as igrejas, não pertencem ao terceiro setor. Elas vão procurar o terceiro setor apenas para ter o reconhecimento. Artigo 19 da Constituição Federal, Código Civil no seu artigo 44, parágrafo 1º, artigo 5º da Constituição Federal e artigo 150. Todas essas leis dão base para as organizações religiosas que nem o Estado, nem os membros, nem as lideranças e nem a diretoria são donos de uma igreja, ok? Gente, o episódio de hoje nós terminamos, mas fique conosco,
porque no próximo episódio nós vamos falar a identidade da igreja. Fica comigo e até o próximo vídeo.